Deixa eu agora trazer uma notícia aqui para vocês. É o seguinte, a notícia da Vera Magalhães. Guerra interna no STF vem à tona. A volta do feriado promete clima pesado no Supremo. De um lado, a ala de Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. De outro, um Fachin que mal consegue emplacar sua agenda. O estopim, 2 eventos rivais na mesma semana. Um sobre ética, o outro, Gilmar Palusa, esvaziado pelo caso Master. E no meio disso, a delação do Vorcaro, que pode respingar em Toffoli e Alexandre de Moraes, meu amigo Douglas Garcia. Olha, Emilinho, se existe um circo no Brasil, o nome desse circo é Supremo Tribunal Federal, porque o que eles não param de falar, de fazer, dia sim, dia também, é palhaçada com a população brasileira. E eu digo por quê. O Supremo Tribunal Federal me vem falar agora, por intermédio do seu presidente, sobre um tal ética, código de ética. Código de ética para quê? O que a gente tem hoje que ordena, né, a questão do comportamento dos juízes? Nós temos já o Estatuto da Magistratura, nós temos já a forma com que os servidores federais, porque eles não passam disso, eles são servidores públicos federais ainda, com cargo vitalício, né, que é ministro do Supremo Tribunal Federal. Eles já têm uma conduta que já foi definida tanto na Constituição da República, como em leis federais legisladas pelo Congresso Nacional. Está escrito que um ministro do Supremo não pode participar de atividades políticas partidárias. E o que eles fazem? Justamente esse tipo de atividade. Participando em eventos da UNE, participando em debates políticos, participando da escolha de ministros que vão compor cortes superiores, né? Porque o Lula chegou a consultar muitos ministros do STF com relação a isso, daí o resultado pode não ser outro que não seja essa bagunça que nós temos hoje no Supremo Tribunal Federal, né? E isso sem falar nos escândalos de corrupções diversos que existem no próprio STF. Por quê? Por causa da politização do Supremo. O Supremo deixou de ser um órgão jurídico e se tornou um órgão político. E como um órgão político, ele age politicamente. E já que ele age politicamente, ele precisa ter freios políticos que não se encontram ainda fortes, graças ao sistema de freios e contrapeso do nosso Brasil, que não é saudável, por causa de um Senado da República que é fraco. 2026 é o ano que a gente precisa mudar urgentemente esse Senado. Caso contrário, o cenário do Supremo Tribunal Federal tende a piorar ainda mais, e as consequências vão ser graves para uma população que está sofrendo graças à corrupção do Supremo, corrupção moral e política do Supremo Tribunal Federal, Emilinho. Muito bem. Deixa eu agradecer demais aqui a presença do Douglas Garcia. Eu sei que você está com o horário apertado, né, Douglas? Então, agradecer demais aqui a sua presença. Desejo um excelente final de semana. Se eu sobreviver esse final de semana, viu? Obrigado aí, pessoal. Ó, estaremos acompanhando, hein? Estaremos acompanhando os vídeos lá no meio da parada, hein? Beleza, pessoal. Me sigam lá no Instagram, Douglas Garcia SP. Tamo junto. Vai tomar porrada, hein? Vai tomar porrada ou não? Vou tentar. Te vejo lá, Douglas. Valeu, a gente se vê lá então, Pedrão. Tamo junto. Fica com Deus, pessoal. Um abraço, é isso aí. Vamos lá, eu quero ouvir agora o comentário do nosso amigo Pedro Ponce, que entrou aqui conosco. Deixa eu te perguntar para você, Pedro, o que é mais grave, a briga em si ou o fato de que essa corte dividida é quem decide os rumos do país? Emilinho, toda a audiência aqui do Bradock Show, eu tenho um profundo incômodo, não sei se sou só eu, mas eu tenho um incômodo muito grande quando eu vejo todo esse espetáculo midiático em volta, em torno do STF. Eu me lembro de um tempo onde o STF era funcionário público, né? Eram pessoas, funcionárias públicas, que tinham como missão guardar a Constituição, né? Era um órgão que não deveria ser politizado, não deveria ter ideologia, não deveria fazer política partidária, que é o contrário de tudo que a gente vê hoje. Sem contar que você tem ali
todos os ministros indicados pelo PT, de um governo que está aí há 20 anos atrapalhando a vida do brasileiro. Alguém que foi colocado para guardar a Constituição, mas que hoje só faz militância política. Você vai falar da pauta do crime organizado, tá lá o Fachin proibindo a polícia de ir na favela fazer o trabalho dela. Você vai falar de escândalo de corrupção, tá lá o contrato da esposa do ministro Alexandre de Moraes, tá lá o Dias Toffoli envolvido. Você vai falar, né, de não politizar a Suprema Corte, tá lá o Gilmar Palusa levando todo mundo para farra no Gilmar Palusa em Portugal, fazendo negócios completamente suspeitos. E tudo que eles fazem, a gente vai falar, por exemplo, dessa suposto racha, né? Não tem nada a ver com o povo isso aqui, não tem nada a ver com a vontade das pessoas que elegeram políticos do Senado, da Câmara dos Deputados para representar, não elegeram ministro da Suprema Corte. Você vê que essas pessoas não trabalham para o povo, não trabalham para a população. E em relação a isso, a palavra que mais utilizam é democracia. Se tem algo que falta no Brasil hoje, é democracia. É como Douglas Garcia disse, é freio, é contrapeso, é um equilíbrio de poderes, é a não interferência de um poder no outro. Mas a gente vê ali uma guerra de egos completamente desregrada enquanto o povo padece, né? Aprovando leis que são contra os valores da nação, aprovando estolia fetal, aprovando aborto, aprovando legalização de drogas ou facilitando a vida dos maconheiros para que eles possam portar tantas gramas de maconha na rua. São coisas que afetam diretamente a população. Era para ser uma corte que segue a Constituição, que ama a Constituição, que jurou defender e lutar para que se preze a democracia através da nossa Constituição. E é aquilo que menos se faz hoje. Eu tenho um profundo incômodo, eu acho que eu não estou sozinho nessa, mas ver aí ministro o tempo todo dando entrevista, sabe? E o inimigo realmente que nós temos desse ano para derrotar aqui é o Lula, tá lá fora da mídia, escanteado, enquanto eles estão aí fazendo esse circo todo. Você trouxe muito bem aqui um ponto que eu vou passar para o Darcy, mas o ponto ministro do Supremo deveria ser igual juiz de futebol, árbitro de futebol. Árbitro de futebol que é bom não aparece muito. Não é isso, Darcy? Eu tenho uma tendência a crer que todo juiz ele deveria ser proibido de dar entrevistas e se manifestar única e exclusivamente nos autos. Eu acho que isso deveria, inclusive, fazer parte de algum diploma legal. Porque, assim, o que aconteceu no Brasil também não dá para comparar com outras nações, né? Isso aqui passou de todos os limites. Mas em relação à briga de ministros do Supremo, discordâncias, eu vou dizer que pode ser um sinal de algum nível de sobrevivência, sabia? Eu gosto da briga. Eu acho bom que briguem. Eu acho ruim para o Brasil quando eles se fecham numa opinião conjunta e começam a defender a casa, defender a justiça, defender a democracia. E no final das contas, quem está se ferrando é o povo. Tem 11 ministros, é para que eles briguem mesmo, para que haja divergência. Porque senão bastaria um. É curioso porque, ultimamente, isso virou tema de manchete. Juiz discorda do outro juiz. Ora bolas. Isso é o normal, né, não? É interessante isso. A gente está vivendo num período que tem gente que critica polarização política. Ah, não, porque tem muita polarização. Ora bolas. Na Coreia do Norte não tem. É isso, então, que a grande imprensa está defendendo. As discordâncias do Fachin com outros ministros e tal, faz parte, é isso mesmo, tem que ser assim mesmo. Que bom que está havendo discordância. O problema é quando eles se juntam para poder punir gente inocente, como eles fizeram no caso do 8 de janeiro. Aí é um problema sério. E outra coisa, quando essa briga fica excedente, aí já é o sintoma de uma outra doença. É que a política está entrando no judiciário. E aí as correntes políticas se manifestam de forma mais frequente dentro do judiciário. Logo, as brigas aumentam. Só para poder a população entender um pouquinho, pensar um pouquinho sobre isso. Eu acho que a briga é boa
E nesse caso, sobretudo nesse caso, eu estou torcendo para briga.